A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando hoje o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, e já quero agradecer a todos que nos deram um voto de confiança nesse trimestre. Meu muito obrigado, Deus abençoe grandemente vocês. E teve o tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 13, a nossa última lição, a cidade celestial. O textuário vai nos dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática vai nos dizer assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 9 ao 14, e capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Objetivos da lição: conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. A introdução na revista nos diz assim: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. A palavra-chave é cidade. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, tá? E lembrando que esse slide estará aí embaixo na descrição de vídeo, o link para que você possa baixar e usar em sala de aula, você professor, ok? Então vamos lá. Tópico 1: o paraíso eterno. Subtópico 1: o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2 e versículo 7. O paraíso é geralmente usado como sinônimo de céu. Jesus disse ao homem que estava ao lado dele na cruz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas onde está o paraíso? Este é o céu ou é um lugar diferente? Jesus disse à igreja em Éfeso: aquele que vencer, concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aparentemente, o paraíso é onde Deus está, porque é chamado de paraíso de Deus. E Jesus disse ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Paulo afirmou certa vez que foi arrebatado ao terceiro céu, seja no corpo, fora do corpo, Deus que o sabe. Então, ele
vem falando dessa pronúncia. Deve ser um lugar tão maravilhoso que ele nem consegue descrevê-lo aparentemente. Foi orientado a não descrevê-lo ou contar aos outros como é. Talvez seja porque, se realmente soubéssemos como era o paraíso ou o céu, gostaríamos de sair dessa vida agora. O paraíso, no vernáculo judaico, descreve o céu como estando no lugar onde Deus está. Disse que está no seio de Abraão. O jardim do Éden, às vezes, é referido como paraíso, como algumas traduções dizem em Gênesis 3:8. Disse também que o paraíso é um lugar mais alto, um santo dos lugares mais sagrados onde não há pecado. A palavra judaica para paraíso é pardes e é, na verdade, uma palavra emprestada da palavra da linguagem persa, que significa parque ou bosque, jardim, e em alguns círculos rabínicos é pensada como o Éden restaurado. Subtópico 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, a Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. O anjo levou João no espírito para uma grande e alta montanha e mostrou-lhe aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu. A descrição da cidade não é uma expressão simbólica, mas uma cidade material, real, que existirá por toda a eternidade. Não podemos perceber ou compreender a Nova Jerusalém em sua plenitude, porque ela é a criação de um Deus infinito. O que João viu transcende qualquer experiência terrena conhecida pela humanidade. No entanto, é uma descrição precisa de uma cidade literal, porque foi revelada pelo Espírito Santo. Subtópico 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e, ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. O fim do milênio marca o início do que os estudiosos da Bíblia chamam de estado eterno, que começa com um novo céu, nova terra. Jesus, então, entregará tudo ao Pai, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Então vem o fim, Jesus entrega o reino ao Deus, ao Pai, quando ele aboliu o governo de toda autoridade, pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos sob seus pés. O último inimigo que será abolido é a morte. E quando todas as coisas forem submetidas a ele, o Pai, então o próprio Filho, também será submetido àquele que submeteu todas as coisas a ele, para que Deus seja tudo em todos. Satanás, que estava preso durante 1000 anos, então será liberado no final do milênio. Ele então enganará aqueles que não interiormente são rebeldes e que não aceitaram a Jesus. Deus permitirá que Satanás os engane a fim de revelar a verdadeira condição de seus corações para que possam ser julgados com razão. Sob seu engano, eles se reunirão para atacar a cidade santa, Jerusalém, com a intenção de derrubar o governo de Jesus.
A batalha não durará muito, porque o fogo descerá do céu para consumir os exércitos circuncidantes e Satanás será lançado permanentemente no lago de fogo e de enxofre. Cristo julgará os ímpios e os incrédulos no grande trono branco, e eles enfrentarão a punição de acordo com o que fizeram. Deus dará a cada pessoa segundo o que fez. Sabemos que todos os que são crentes em Jesus Cristo serão julgados, mas é um julgamento não para determinar quem entra no reino de Deus e quem é excluído, mas o julgamento para determinar as recompensas que Deus concederá a cada um pelas obras realizadas para a glória de Cristo. Aqui, porém, o foco está no julgamento de todos os incrédulos e de todas as épocas da história humana. E pode ter certeza que ninguém será inocentado ou considerado inocente. O estilo de vida mau, egoísta, sensual, ímpio da humanidade incrédula será testemunha contra eles. A única esperança de absolvição é o sangue de Jesus Cristo que eles desprezaram e rejeitaram ao longo das suas vidas. Agora, os crentes, Deus declarou que não se lembrará de nossos pecados nunca mais. Ele lançou todos os nossos pecados para trás de suas costas. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Tópico 2, o eterno e perfeito estado. Subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas em que o céu e a terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 descreve o novo universo que Deus criará. E eu vi o céu, um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existe mais. O céu aqui se refere ao céu físico, os primeiros céus, atmosfera, espaço, etc. Não é o terceiro céu onde Deus habita, pois isso nunca precisa mudar. Nossa terra, como a conhecemos agora, o nosso céu atmosférico passarão. Em seu lugar teremos um novo céu, uma nova terra, um céu atmosférico diferente. Não haverá mais mares. 2/3 da terra agora é água. Com todas as águas do mar sendo retiradas, teremos mais espaço terrestre para acomodar a todos. Haverá uma conexão muito estreita entre os santos celestiais e os santos terrenos no estado eterno. O tabernáculo de Deus está com os homens. Hoje, existe essa distância entre o céu e a terra e não temos uma comunicação muito próxima entre o céu e a terra. No milênio, isso será realizado sobre a terra e a comunicação será restaurada como antes da queda. Mas no estado eterno, o céu está na terra sem nenhuma separação. Subtópico 2, o estado perfeito à luz de Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A, um rio. B, a árvore. C, a ausência de males. D, a presença de Deus. A vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida.
O rio representa o fluxo interminável da graça de Deus, trazendo a vida como fonte de nutrição e cura contínuas. Isso é personalizado pelo Espírito Santo, fluindo de Deus como fonte e presenteando através da obra da salvação de Jesus. O Espírito Santo não poderia vir até que a obra da salvação de Jesus estivesse completa. Os discípulos foram instruídos a esperar em Jerusalém pela unção do Espírito Santo. Era de Jerusalém que o evangelho fluía, espalhando-se por todas as nações do mundo e trazendo o dom da vida. B. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois o divino estado eterno, a morte não prevalecerá mais. Se trata da mesma árvore que se encontra em Gênesis capítulo 2, a árvore da vida. O propósito principal da árvore de Cristo não é a destruição, mas a restauração. As folhas da árvore eram para a cura das nações. Então, quem são as nações no estado eterno? E como não há doença nesse estado eterno, por que eles precisam de cura? Embora não seja dogmático, como as escrituras não explicam, aqui estão alguns pensamentos. As nações podem ser falar daqueles que não se ajuntaram a Satanás em sua rebelião e engano no final da era do reino e têm permissão para viver na nova terra. A Bíblia não fala de sua ressurreição, embora eles recebessem um novo corpo para o estado eterno. É possível que eles sejam sustentados perpetuamente alimentando-se da árvore da vida. Um pensamento alternativo é que a palavra traduzida nações significa simplesmente gentios ou povos, e simplesmente fala dos povos que vieram de várias nações, agora vivem na Nova Jerusalém. As folhas da árvore da vida são ditas para a cura das nações, dos povos. Terapia, qual é a palavra terapêutica, é derivada quase diretamente transliterada do grego. Em vez de significar especificamente cura, deve ser entendido como dar saúde, já que a palavra em seu significado raiz tem a ideia de servir ou ministrar. Em outras palavras, as folhas da árvore promovem gozo da vida da Nova Jerusalém e não são para corrigir males que não existem. Isto, é claro, é confirmado pelo fato de que não há mais maldição, como indicado no versículo 3. C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Não haverá mais morte de qualquer forma, ou nada. A maldição de Adão e Eva terá finalmente sido quebrada e completamente eliminada. Além de qualquer tipo de morte a morte ser retirada, também não haverá mais dor, pois todos teremos corpos novos glorificados espirituais. A Bíblia diz que toda tristeza, dor, choro e morte serão totalmente tirados. Toda lágrima será enxugada, não haverá mais enfermidades, nossos novos corpos espirituais glorificados não envelhecerão mais, morrerão ou estarão sujeitos a qualquer tipo de doença ou enfermidade nunca mais. D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face e sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível prestaremos culto olhando diretamente para ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Não haverá mais noite, será a luz do dia o tempo todo, não haverá mais sol ou lua para brilhar sua luz. A Bíblia diz que não teremos mais necessidade do sol ou da lua, porque a glória de Deus agora estará iluminando a terra. O próprio Deus Pai descerá agora à nossa terra para viver e habitar conosco, com todos nós para sempre. A Bíblia diz que não precisaremos mais do templo que estará em Jerusalém no reino do milênio, pois tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo agora serão
o próprio templo. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus agora estará com os homens, que habitaremos com ele, que seremos seu povo e que ele será nosso Deus para todos sempre. A sinopse do tópico 2 diz assim: a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, lugar sem males e a presença eterna de Deus. Tópico 3: o estado final de todos os santos. Subtópico 1: o que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. A palavra de Deus foi progressivamente revelada através dos tempos, de Gênesis a Malaquias. Vemos isso nas Escrituras, quando o escritor hebreu exorta os crentes judeus para prosseguirem na maturidade. Em outras palavras, o que Deus revelou ao seu povo antes de Cristo foi feito para prepará-los para Cristo. A primeira coisa que as Escrituras nos ensinam sobre os crentes do Antigo Testamento é que eles esperavam o céu. Há um sentido de eternidade colocado no coração de toda a humanidade de Deus. Os santos do Antigo Testamento esperavam vida além do túmulo. Jó tinha certeza de que, embora fosse ser comido por vermes, receberia um novo corpo. E nesse corpo realmente veria Deus face a face, obviamente, consciente. Em Jó 19, 25 a 27, ele diz que, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Depois há Isaías 29, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Além de Eclesiastes 3 e do exemplo de Abraão, outras razões pela qual sabemos que os santos do Antigo Testamento esperavam o céu são as expressões poéticas dos salmos. Ali os cantores de outrora esperavam ver a face de Deus, habitar na casa do Senhor e experimentar sua graça eterna. Subtópico 2: viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. As Escrituras são claras em dizer que o próprio Deus ligará eternamente o céu e a terra, quando reinar de seu trono na Nova Jerusalém, que descerá para a nova terra. Essa será a sua morada e onde ele vive com todo o seu povo. Apocalipse fala sobre o casamento do Cordeiro entre Cristo e sua noiva. Essa noiva é composta por seu povo coletivo, que é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Portanto, a Nova Jerusalém será a morada de todos os crentes, não apenas daqueles que são etnicamente judeus e confiaram em Jesus. Quando João o escreveu pela primeira vez, o livro de Apocalipse foi originalmente enviado para várias igrejas da Ásia Menor, composta por crentes judeus e gentios.
Por causa de Cristo, os crentes gentios também fazem parte do povo escolhido de Deus e cumprem as promessas que ele deu a Abraão. O apóstolo Paulo, hebreu dos Hebreus, escreveu isto: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, concedendo a sua riqueza de todos que o invocam. A nova terra é a última terra prometida, a terra santa eterna, na qual todo o povo de Deus habitará. É uma notícia maravilhosa que não importa a nossa etnia, nós também podemos participar da herança das promessas de Deus por causa de Jesus. A vida na nova terra será uma aventura todos os dias que compartilharemos com nossos irmãos e irmãs em Cristo de todas as tribos e línguas. Subtópico 3. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. A prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, Pedro diz que os cristãos são peregrinos estranhos neste mundo. Quando ele usa a palavra estranho, ele está falando de um peregrino. É aquele que vive por muito tempo em um país que não é o seu. Ele estará lá o tempo suficiente para que precisar de uma casa para morar, mas ele não é um cidadão legal daquele país. É o caso do Filho de Deus. Vivemos neste mundo, mas nosso verdadeiro lar é o céu. Nós somos simplesmente peregrinos que passam por este mundo. Mesmo que tenhamos a esperança de um lugar muito melhor, ainda estamos aqui até que o Senhor nos chame para casa. E o apóstolo Pedro nos diz que nesse versículo como devemos viver enquanto estamos aqui. Somos cidadãos do céu e devemos ter uma mentalidade celestial. Temos crenças e costumes diferentes. Como cristão, devemos pensar e agir de forma diferente das pessoas deste mundo. Que percebamos ou não, as pessoas deste mundo estão nos observando. Eles estão olhando para ver se a nossa fé é real. Muitos estão assistindo e torcendo para que a gente fale para poder nos criticar. E isso pode ser frustrante olhando por cima, mas na verdade é uma grande oportunidade. Quando vivemos vidas cristãs consistentes. Provamos que nossa fé é genuína. Provamos que somos diferentes e mostramos que a diferença que Jesus pode fazer em uma vida. Embora eles possam nos criticar por nossos padrões, embora possam zombar, desprezar, ridicularizar-nos pelo que nós opomos, embora sejam hostis a nós, alguns podem ser levados a Cristo como resultado do testemunho que temos de Cristo, que possamos viver cada dia de tal forma que o mundo perdido veja a gloriosa mudança que Jesus operou em nossas vidas. Enquanto estivermos neste mundo, seremos peregrinos e estrangeiros, mas temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo enquanto estamos aqui. A sinopse do tópico 3 diz assim: no estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em casa. A conclusão na revista nos diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. A promessa do paraíso oferece a resposta definitiva para o problema da dor e do mal. Por que as coisas ruins acontecem? Por que há tanta dor neste mundo? Por que não está tudo perfeito agora?
A doutrina do paraíso nos ensina que o mal não triunfou definitivamente ou permanentemente. Cristo conquistou a vitória decisiva. A história não termina com o sofrimento, mas com a ressurreição. As lágrimas e a dor desta época se dissolverão na alegria do paraíso quando Deus habitar conosco em uma criação renovada. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, querendo o Senhor, se Ele não voltar. Hein? Nos veremos no terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. A paz do Senhor a todos.